Vocês ficaram impressionados de eu ficar amarrando o pessoal no multiplayer do Red Dead 2? Cara, tu é muito troll, bicho. Muito bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, a mais um episódio do Spoilerixtão. Estamos falando sobre séries, inclusive vocês perceberam que o último episódio foi dividido em duas partes, porque o editor, aquele tratante, ficou com preguiça de editar o episódio completo. E agora vamos continuar. Vocês devem estar sentindo falta do mestre Sandro, é porque nós descobrimos que ele era um farsante, ele era um Skrull infiltrado, e nós levamos ele para um lugar melhor. Está sendo interrogado, é isso? É. E aí, meus amigos, o que vocês falam de bom aí? Falando de Skrull, dando continuidade, justamente eu ia falar de Invasão Secreta. Olha aí, já foi a... Olha aí, Breno, ó. Você já deixou a deixa lá de bandeja aqui. Quicando essa bola aí. Exato. Começa a surgir o mínimo de pauta, né? Exatamente. Olha aí, tá vendo? Isso é o que dava de fazer uma pauta, né, pra conversar. Indireta. Novamente. Na verdade, das últimas séries da Marvel, eu acho a mais consistente, a mais legal. Foi uma pegada mais realista, mais de espionagem mesmo, né? O Fury tá bacana, o Samuel Jackson, pô, é um cara que realmente consegue entregar bem qualquer coisa que ele faz, é impressionante. Eu tenho curtido, tenho achado legal, o roteiro também tá melhor, ainda não é o roteiro mais crível em alguns aspectos, em alguns pontos, eu não quero entrar muito em detalhe na série agora, mas assim, é uma série bacana, dessas últimas eu acho que se destacou. O vilão eu acho um pouco... podia ser um pouco melhor. O Gravik, não sei se vocês estão assistindo já, né? O vilão é o Gravik, que é um Skrull que o Fury conheceu ele quando ele era criança, né? Depois ele cresce e tal, e ele acaba sendo inserido nas ações de espionagem, só que ele tem umas opiniões, umas ideias muito próprias, e eu acho que às vezes até exageradas demais, assim, pro que ele se propõe a ser, pro que ele é o papel que ele quer ser dentro da sociedade Skrull, né? Que é de liderança. Não parece que ele consegue alcançar o que significaria isso, né? É o embate do Talos, não sei se vocês vão lembrar do... Sim. Que era o líder dos Skrulls, que era o líder dos Skrulls no Capitã Marvel. Na Capitã Marvel, né? E que o Fury fica muito próximo dele, né? Do Talos no final. E depois mostra... A gente consegue aprender na série a relação do Fury com o Talos, que muito do que se desenvolveu de espionagem, de preocupação do Fury com a proteção da Terra como um todo, do risco que vinha de fora, veio do que ele aprendeu e do que ele conheceu com o Talos. E o Talos e a equipe dele foram espiões assim de elite que trabalharam pro Fury. Oh, legal. E no final agora da série, a gente percebe que vai caminhando na linha do desenvolvimento dos Super Skrulls, que seriam os Skrulls que não conseguiriam não só absorver a imagem da pessoa em si, né? Não só as memórias e a imagem da pessoa em si, mas também os superpoderes dela. E aí o plano do Gravik gira em torno disso, de conseguir, ele consegue algumas amostras de poderes lá, só que as que ele realmente quer, ele não conseguiu. Que o Fury tinha escondido de tal forma que ele não conseguiu pegar. E o último episódio vai pro confronto agora, pra entrega, né? O Fury acaba ficando encurralado e ele supostamente vai ou não entregar a amostra mais desejada pelo Gravik pro plano dele lá. Então assim, a série tá bacana, tem uma pegada de espionagem legal. Me surpreendeu, de verdade, positivamente das últimas que tinham saído, que haviam saído, né? Dos últimos lançamentos da Marvel como um todo, né? Tanto no cinema quanto de série. Eu acho que essa subiu um pouquinho, conseguiu voltar um pouquinho mais o nível ao que a gente lembrava. Talvez por ter sido um pouco mais realista. Vamos ver se agora no final não vai estragar. Fazendo até esse paralelo com a invasão secreta dos quadrinhos, esse evento nas HQs ele foi uma coisa grandiosa, né? Inclusive, eles fazem um retcon de anos na história, né? No canon da Marvel, para justificar certos heróis ali que estariam há muito tempo conosco, mas que não eram exatamente eles. Eram Skrulls. Eram Skrulls. Eu já tinha percebido, por tudo que a gente viu, que Invasão Secreta do MCU, né, do Disney Plus, ele ia ser uma série mais contida, né? Ia ser mais uma série de espionagem. Salvo engano, falaram pros roteiristas não lerem a Invasão Secreta das HQs para não se influenciarem. Então a gente já imaginava que ia ser uma coisa completamente diferente. Eu tô falando tudo isso porque a gente teve esse exemplo no cinema de outra mega saga que foi Guerra Civil.
Guerra Civil virou aquele filme do Capitão América, que apesar de ser um filme legal, aquilo ali não é uma guerra civil, né? Aquilo ali é um treinamento de aeroporto civil, no máximo, né? É uma cena de briga ali, de treinamento. Na HQ foi muito mais longe, né? Tá doido ali. A Nossa, HQ foi pesada. Eles liberam os Thunderbolts para ir atrás dos dissidentes e os Thunderbolts saem fazendo o arrasto, cara. Eles deixam gente tetraplégica, eles matam gente. O Venom, com a salvaguarda do governo, começa a comer cérebro de gente. Assim, é um negócio que sai do controle muito fácil. No cinema virou aquele filme que, apesar de ser legal, mas é tudo menos Guerra Civil. Fazendo esse mesmo paralelo, sabendo que essa invasão secreta não é a invasão secreta dos quadrinhos, e sabendo que tu tens o conhecimento das duas, ainda assim é uma série legal que vale a pena assistir? Não, é uma série legal, vale a pena assistir, e ela tá se interligando com o universo cinematográfico de uma forma bem até interessante, né? Inclusive uma que você fica olhando depois, eu não acredito nisso. Eu vou entregar spoiler de questão, eu vou falar, não tem por que não falar. O Rhodes, o Coronel Rhodes, ele tem um papel legal na série, né? O do Antídoto tá legal também. Esse embate dele com o Fury tá muito bacana. E ele é um Skrull. Ele é um Skrull. Aí a gente fica pensando, né? Logo quando a gente percebeu, quando o Fury descobre que ele é um Skrull, percebe que ele é um Skrull. Aí a gente fica pensando, peraí, desde quando ele é um Skrull? Depois, com o avanço da série, tá confirmado que o Rhodes chorando lá no enterro do Homem de Ferro era o Skrull. Caralho. Pra ver como ele interligou com o restante da história. Então, aquele Rhodes lá no enterro do Homem de Ferro, que foi no final do Endgame, ele já era um Skrull. Já era um Skrull infiltrado. O que eles estão atrás agora é consequência também lá do Endgame. Que é o quê? Na luta com o Thanos, os heróis teriam derramado sangue, realmente, como um todo, e o Fury liderou, na verdade, determinou a criação de uma força-tarefa para coletar material genético desses heróis. E os Skrulls foram utilizados para se disfarçarem e irem lá no campo e coletarem o material. É isso que está sendo utilizado para criar os Super Skrulls agora, porque um dos soldados que liderou, na verdade, esse esforço foi o Gravik. Só que ele não sabia onde estavam as amostras, todas as amostras. Sabia de algumas só. Não sabia onde o Fury colocou todas as amostras. E as que ele mais queria, ele não sabia. Então a iniciativa de colher sangue e material genético dos heróis foi do Fury. Foi do Fury. Caramba. Ele usou os Skrulls como agentes de espionagem. Então, quando ele estava lá no enterro do Homem de Ferro, ele já estava de olho, né? Já estava com a força-tarefa lá, recolhendo as amostras em campo. Cara, pior que eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com invasão secreta, tem a ver com Guerra Civil, que é quando... Tu lembra da saga... Tu chegaste a ler a Guerra Civil? Eu li a HQ. Pois é, tu leste. Tu lembra quando reaparece o Thor e o Thor faz o arregaço ali? Porque nas HQs, nessa fase da Guerra Civil, o Thor tava desaparecido, tinha saído da Terra, uma coisa assim. E aí ele aparece, e aí o Thor, completamente despirocado, acaba matando um herói. O Golias, salvo engano. E aí depois a gente vai descobrir que esse Thor que apareceu, ele era um construto, era uma coisa meio mecânica, meio biológica, criada pelo Reed Richards, usando o fio de cabelo do Thor como material fonte. Olha aí. Então, assim, faz um pouco esse paralelo mesmo também. Eu lembrei desse negócio. Engraçado vocês que leram, né, as sagas no quadrinho, fazem essas ligações, essas comparações, né? Como eu não li, as minhas comparações são completamente diferentes, assim. Sim. É engraçado. Eu vi o primeiro episódio. Olha, é o que eu sinto em Game of Thrones. Sim. Tu lê o livro, critica a série, eu só tenho uma série de referência, então é aquilo ali. Não, que é o que a gente estava comentando no briefing também, que é uma perspectiva muito interessante, né? De assistir séries do mundo das HQs sem essa referência e acabar indo por um viés mais interessante, diferenciado. Não sei se mais interessante. Eu tive essa sensação também, assim, desse primeiro episódio, que era algo mais, assim, espionagem, mais... salvo engano, fica estabelecido que o líder, né, como é que é o nome dele? Gravik. Ele escolhe locais onde houve... não sei se é acidente ou algo radioativo, para que o povo Skrull fique... Ele tá refugiando o povo dele em áreas de radiação. De radiação, justamente porque eles suportam... Que são mais isolados, sabe que os humanos não vão estar lá e a raça tolera aquilo muito bem. Exato. Então eles estão se escondendo em locais de altos níveis de radiação. Sim. Tanto que eles estão na Rússia, na verdade. E assim, até aquele momento, e somando porque eu não vi os outros episódios que tu estás relatando,
A ligação que eu fiz não foi, óbvio, como não tem essa referência do quadrinho, foi com o MIB. Porque assim, o MIB, quando tu vê, até naquela outra parte em que tá escondido aqui aquela arma que vai destruir o mundo e tal, o K, assim como o Samuel Jackson lá, o Fury, parece que é o cara que conhece tudo, em que todo mundo confia, inclusive sobre determinados destinos de civilizações. Porque ali naquele primeiro episódio, salvo engano, aquele que é contra o Gravik confiava a ele a escolher ou encontrar um local para onde os Skrulls poderiam ir depois da destruição do planeta, não é isso? O Talos trabalhava junto com o Fury exatamente porque o Fury tinha essa promessa de alocar, enfim, de tornar a Terra um local para eles também. Como eu tô dizendo, não tem esse background que vocês têm. Então, assim, o que me pareceu na hora, assim, cara, parece que pode ter agência, pode ter governo, pode ter o que for, mas é centralizado num cara que tem algum tipo de relação ao conhecimento e ele sabe mais do que todo mundo e ele salva ou não o planeta. É óbvio que eu não fui pra frente na série ainda, então não vi quais foram os outros desdobramentos. Mas pelo visto, até as próprias decisões dele a respeito de armazenar ou não, coletar ou não material genético tem influências no que pode ser contrário aos próprios interesses da Terra. Isso. Na verdade, ele volta, ele tava lá na estação, né? Espacial. Ele volta por causa disso. Sim. Ele volta porque no primeiro episódio, exatamente, quando o Talos avisa ele, né, ele acaba voltando, porque ele foi que criou o problema, o Gravik é a responsabilidade dele. Sim. Ele que destacou o cara como chefe da missão, que foi atrás do material, e agora o cara ficou doidão, tá com ideias próprias. Ele acaba coagindo grande parte do conselho dos Skrulls lá, que depois a gente percebe, né? Acho que tu viu o segundo, né? Ainda não. Que tem Skrull filtrado em tudo que é lugar. Tem Skrull na alta gestão da Inglaterra, em mídia, em tudo. Essa sensação. Eles têm um conselho que delibera e eles acabam escolhendo... ele dá o golpe no Talos, na verdade. Então o Talos acaba sendo... Não consegue mais ter a influência que ele tinha e o comandante é eleito ele. O Gravik acaba sendo eleito comandante. E o plano dele é meio assim, meio maluco, porque ele quer provocar, no final das contas, uma guerra geral entre os humanos. Ele põe os Skrulls para trabalhar nisso, para provocar um conflito entre Rússia e Estados Unidos e as grandes potências do mundo inteiro, provocar a Terceira Guerra Mundial, porque eles vão depois poder se aproveitar do resultado. E eles podem habitar ambientes com... radioativos. Sim. Só que isso na prática tem determinadas teorias lá de trás em que determinados povos acreditavam que deveriam excluir certas minorias porque eles formavam sociedades dentro da própria sociedade. Né? Então, assim... Mas, enfim, voltando a esse paralelo, como eu digo, sem o background de vocês dessa comparação... Fica essa sensação de que é alguém que sabe mais do que todo mundo, né? Alguém que centraliza essas decisões, essas possibilidades de salvar ou ferrar o planeta. Tá tudo infiltrado ou dominado em determinados pontos de... Você não sabe quem é quem, né? Só que, óbvio, a pegada é completamente distinta. Tô só dizendo de quem não tem esse background, assiste pela primeira vez. E assim, eu fiquei, cara, esse bicho tem tanto poder, assim, da mesma forma como o outro que... Depois que se aposentou, tiveram que desaposentar, porque só ele podia salvar tudo, sei lá, uma coisa meio... Mas do MIB, no caso, isso, né? Que é como eu tô te dizendo. O paralelo é muito bom. Faz total sentido. O K é o Nick Fury. Na verdade é um paralelo legal mesmo, dá pra gente fazer. Que faz esse eco muito com os quadrinhos e em algum momento do MCU, que é o seguinte, essa coisa que é batida sobre não só o Nick Fury ser um agente secreto, mas ele ser o agente secreto. Isso é muito falado, isso é muito explorado nos quadrinhos e no MCU tem uma fala do Tony Stark que ele fala o seguinte, ele é o agente secreto. Os segredos deles têm segredos, sabe? E assim, parece, ele fala isso. Ele fala isso. Pra mim parece assim, aquele fiador de que pode haver a convivência. Entendeu? Ele é o fiador de que pode haver a convivência entre... Todos aqueles que vêm de outros planetas e querem simplesmente viver aqui, seja porque esses planetas foram destruídos ou tem algum tipo de guerra, alguma coisa parecida, que é a luz de Zarta, né? Que os pequenininhos estão dentro do... É no 1, inclusive, no BIB, né? Que é uma arma que pode destruir tudo e tal. Eles vieram pra cá. E o Fury que, assim, volto a dizer, esse é um background de vocês, mas começando ali, ele lidava com alguém que era representante de uma raça que tinha sido expulso do seu planeta, que queria algum local pra viver, e que estava supostamente ali dando para um certo convívio até uma liderança chegar a dizer o seguinte, não, nós vamos formar a nossa sociedade em determinados aspectos e, entre aspas, destruir essa outra por dentro. É o que me parece, mas assim, bem... A gente descobre que o Fury é casado.
O Fury é com uma Skrull. Com uma Skrull. Ah, sabe. É quando tu falaste isso, eu falei, é com uma Skrull. Se descobre que ele é casado com o Skrull. Tem todo um background legal, na verdade, que foi feito dele com a Skrull. O desenvolvimento do personagem ficou bom também, da Skrull que casou com ele, as razões dela e tal. Então ficou legal. Tá aí, não é a mesma Skrull que aparece no Homem-Aranha emulando a Maria Hill? Olha, não é. É outra. E a filha do Talos vai ter um papel de destaque, que é a Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen. Ela é a filha do Talos e ela que vai ter... Ela acaba tendo um papel de destaque. Ela não é aquela... Que é a comandante no que os quadrinhos a gente entende como a Sword, ou a espada, não sei como é... Eu não lembro exatamente como é. Que foi a que substituiu a SHIELD nos quadrinhos. Sim, é Sword, é isso mesmo. É Sword, Essa, exatamente. A sigla é com base na espada. Na espada, né? E aí ela seria a diretora dessa... Não. Não? Ela, filha do Talos, ela tá infiltrada Ela tá, na verdade, trabalhando com o Gravik. Só que depois a gente percebe que ela não sempre teve em correspondência com o pai dela. Ela tava lá dentro, mas ela tava como a gente dupla, né? É porque tem uma personagem... Só que ela discorda muito do pai dela. Do que o pai dela quer fazer, da visão que ele tem pra fazer os Skrulls tornarem a Terra um lar. Ela não concorda com aquela visão. Também não concorda com o Gravik, entendeu? Ela tem um caminho próprio e no último episódio agora, vamos ver o que vai acontecer. Mas tá vindo ainda o último, né? É porque quando ela foi anunciada, né, pro MCU... fizeram uma aposta de que ela seria a diretora da SWORD. Não. Ela é da equipe do Gravik, ela participa das missões lá, mas ela tá infiltrada como espiã do próprio Talos. Entendi. Mas vamos agora para mais um momento Errata! Renato, você quer se redimir com a audiência? Atenção, nossos 62 agora, né? 62 inscritos. Rumo a 1 milhão. Falta pouco. Não, a gente estava comentando sobre esse... Assim, de quem não tem esse background de ter lido nos quadrinhos, né? A Invasão Secreta. E eu tava fazendo aquela comparação com o K, porque pra mim sempre parece aquilo, né? Como o Fury é um agente. Ele, inclusive, nem é propriamente o diretor. O Fury, ele depois já não é mais. Enfim, dependendo do caso. É sempre um agente ou agente que sabe de segredos que ninguém sabe, que sabe como salvar a humanidade, que sabe como conduzir esses destinos. Ele é o cara, né? Aí eu tava falando da Luz de Zarta, falando do MIB 1. Na verdade, ela é do MIB 2. O 1 é o Centurião de Orion, né? Que tá na coleira do gatinho. Isso. Aí a Luz de Zarta é a menina. E o 3 já é o Boris, o animal. Exatamente. Corrigido. O momento Errata executado com sucesso. Meu amigo, seguindo então adiante, temos outra obra. Vamos lá. Tratamos de Invasão Secreta, né? Mas vamos continuar na Marvel agora. Como séries por vir, essa tá sem data. Era pra ser agora em 2023 o anúncio ano passado, né? Que seria para agora meados de 2023, né? Mas tá sem data por enquanto. Não sabemos quando vai sair. Não sei se por causa da fase atual da Marvel como um todo, né? Eles estão dando um pé no freio, vamos pensar bem no que a gente vai soltar, no que a gente vai fazer. Ele tem tido muita repercussão negativa, realmente. Tá muito dividido, né? Não sei se também a fadiga de super-heróis que o pessoal tem falado, como um todo. Mas o What If eu gostei muito da primeira temporada, né? De What If, aquele universo que nos quadrinhos são realidades alternativas, assim, coisas que poderiam ser, mas não são, né? A gente sabe que não é nada do oficial, da história tradicional do que a Marvel tá fazendo. Então o What If, ele vai justamente poder trabalhar com esse imaginário. E se tivesse acontecido isso? E se fulano, na verdade, no caso lá que a gente pega da primeira temporada, né? E se não fosse o Capitão América, o Steven, né? E se que fosse a gente Carter é uma capitã, não América, sei lá, capitã Inglaterra, não sei. Pois é. Uma capitã muito melhor que o Steve Rogers. Então, assim, o What If, ele vai por essa linha. Tem aquele episódio do Doutor Estranho super bacana. Tem o dos zumbis. Esse episódio, antes da gente ir pro dos zumbis, esse episódio do Doutor Estranho, ele consegue ser melhor do que o Multiverso da Loucura. Sim, concordo. Né? É muito doido esse episódio, cara. Já me permita acrescentar, é porque o Multiverso da Loucura acabou tendo menos Doutor Estranho do que a gente queria. Exatamente. Entendeu? A história, da forma como ela foi conduzida, o Doutor Estranho ficou muito jogado de lado. Eu fiquei muito empolgado pro Multiverso da Loucura porque eu gostei muito de WandaVision.
Sim. Eu gostei muito de WandaVision. Achei assim, uma série muito original. Começou muito bem, Sim. WandaVision. De verdade, eu gostei. É muito diferente aquilo ali, aquele episódio, aquela maluquice preto e branco e tal. Foi muito diferente. Foi muito bem feito, foi muito bem executado. Eu gostei bastante. WandaVision é não só como obra de entretenimento, mas como obra artística, eu achei uma das coisas mais diferentes que a gente já viu Sim, no audiovisual nos últimos anos, sabe? exato. Foi muito legal o que fizeram lá em WandaVision, que a gente vai percebendo aos poucos o que tá acontecendo, que na verdade é aquele bolsão de realidade alternativa que a Wanda criou lá, aquelas coisas que giram em loop, que você percebe claramente que tá esquisito, que é artificial. As pessoas presas ali dentro. As pessoas estão presas, cara. Você para olhar o que ela fez, Sim. aquilo ali é de uma perversidade enorme. Por mais que ela tivesse em luto, aquilo é de uma perversidade imensa, enorme. Sim. Ela basicamente escravizou aquelas pessoas lá dentro daquela realidade dela. Que inclusive justifica o papel dela como vilã depois no Multiverso da Loucura. Multiverso, sim. Que eu acho até que ela funciona como vilã. Eu acho que a Wanda, ela tem todo aquele jeito de vilã mesmo. Ela surge no MCU como vilã, né? Ela é cooptada ali pela Hydra. Ela acaba tendo um arco de redenção, só que depois ela dá aquela virada de 180 de novo. Como acontece, inclusive, nos quadrinhos, né? Ela Sim. cria... WandaVision, ela é quase uma adaptação de Dinastia M pro MCU. A gente nunca vai ver, ou pelo menos no futuro próximo, a gente nunca vai ver Dinastia M, mas só te explicando, Renato, ela faz basicamente isso. Ela começa a surtar com a falta do Visão, com os filhos que tinham surgido em algum momento dos quadrinhos, mas que tinham sido tirados dela. Tem toda aquela questão, porque nos quadrinhos ela é uma mutante, então tem toda aquela questão da figura dos mutantes, do Magneto e tal, não sei o quê, e de repente ela fala o seguinte: meu irmão, eu vou criar uma realidade aqui só minha. Só que, claro, como os poderes dela são muito mais over nos quadrinhos, pelo menos no momento de WandaVision, ela faz aquele recorte que ela faz com uma cidade, ela faz com o planeta inteiro. Isso. E aí ela cria uma realidade onde a família dela, só lembrando que nos quadrinhos ela é filha do Magneto, né? Isso aí aparentemente não vai ser levado pro cinema. E ela cria uma dinastia, cara. Os poderes dela nos quadrinhos são tidos como da categoria maior de mutante, né? Junto com o próprio Magneto, né? O Magneto dela e o da Fênix. Da Jean Grey, da Fênix. Da Jean Exatamente. Grey, da Fênix, e do Quentin Quire, salvo engano. Que acabaram fazendo um downgrade dele, mas ele era um telepata e telecinético nível Fênix também. Eles deram um downgrade. Eram poucos, né? O Homem de Gelo, salvo engano, que chegava no zero absoluto. Poucos mutantes ômega, ela é uma delas. Uma desses espécimes, né, de mutantes. E, meu amigo, ela cria uma realidade completamente onde os mutantes são celebridades, onde a família dela é a família real do planeta. E, cara, assim, eu sei que não tem a ver, a gente já tá dando uma fugidinha aqui do tema, mas eu preciso falar, cara. Nessa realidade da Dinastia M, o Homem-Aranha é uma celebridade também, apesar de não ser mutante. E o Homem-Aranha é um fudido, né? Todo mundo sabe disso, assim. O Homem-Aranha é aquele cara que tem o gênio do Tony Stark, ele é um cara super poderoso, mas tudo dá errado na vida dele. Nessa realidade que a Wanda criou, a Gwen Stacy tá viva, eles casaram, tiveram filhos, o tio Ben tá vivo, ele é um cara super bem sucedido, rico e tudo mais. Enfim, ele é uma celebridade. No arco da Dinastia M tem uma personagem, a Layla, que o poder dela é despertar aquelas pessoas para o que elas realmente são. Então, assim, a versão do Vespa nessa realidade da Dinastia M tem certas lembranças. Então a Layla chega e diz assim, olha, lembra quem você é, de verdade, na realidade real. Ela liberta... Esse é você. Esse é você. E aí tem uma cena muito pungente no Dinastia M que a Layla vai fazer isso com Peter Parker. E é a única vez que ela chega pra ele e fala assim, desculpa. Cara, eu acho foda, porque a vida dele é muito melhor ali. Na verdade, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, qual deles não quer acordar? Pois é, isso não é estabelecido, simplesmente eles precisam reunir as pessoas. É interessante porque a Wanda, ela tem até esse cuidado de ela tenta criar a realidade que
fosse mais feliz para aquelas pessoas. Só que ela também é capciosa, porque ela faz isso com as pessoas que poderiam ir atrás dela. Mas assim, desculpa te cortar. Mais uma vez, sem o background, eu vendo o WandaVision, assim, o meu questionamento sempre foi o seguinte: quem de nós com o poder que tivesse, ou atualmente na sociedade que a gente tem, quem tem esse poder e não faz isso? De transformar a sua realidade, muitas das vezes assim, com pessoas ao redor, submetendo essas pessoas aquilo que pode submeter dentro da sua... Enfim. E aí quando tu começaste a descrever o poder dessa... Desculpa, como é o nome dela? Da Wanda? Não. Não, da Layla. Pois é. Eu pensei que fosse haver um plot do tipo, alguém vai chegar e vai dizer, para, eu não quero. Eu quero continuar aqui. Tem uma cena muito próxima disso nas HQs, que é o seguinte: como eu disse, a Wanda é capciosa, né? Ela cria a melhor realidade para todos os heróis que poderiam ameaçá-la. Tanto é que é muito interessante que nessa realidade o Wolverine lembra de tudo e ele é o Nick Fury. E assim, ele tem uma vida muito glamurosa dentro do mundo dos Black Ops. Ele é o Nick Fury. E aí quando a Layla acorda ele e alguém pergunta pra ele assim, qual é a vida que você gostaria de ter tido? Aí ele ri e diz assim, aparentemente eu queria ser o Nick Fury. No caso, a realidade do Capitão América é muito simples. Ele nunca foi congelado. Que é um paralelo muito interessante, lembrando que Dinastia M é antes de Vingadores Ultimato, que quando ele tem a oportunidade, usando aquele sistema de viagem no tempo, para devolver as joias do infinito e viver a vida que ele gostaria de viver, ele toma justamente essa decisão, de ficar no passado, um homem do seu tempo, e viver aquela vida que ele gostaria de ter vivido. Ele sempre foi um alienígena nos nossos anos. E é isso que acontece em Dinastia M. A única virada de chave que teve do Capitão América foi ele não ter sido congelado. Então, nessa realidade do Dinastia M, ele é um idoso. E aí eles vão até o Capitão América, a Layla olha pra ele, e aí eles têm esse momento de dizer assim, não, deixa ele viver a vida dele, o resto da vida dele, assim, do jeito que ele precisa. Tal. E eles vão embora. Eles não despertam o Capitão América, sabe? O WandaVision acabou sendo bem mais contido, né? Ele Bem tem mais essa contido. inspiração, mas ele foi muito mais contido, foi só naquele ambiente reduzido que tava lá. Mas tem muitas... Tanto que uma coisa que, como não tem mutantes, na verdade, ela não é... O caso, a Wanda não é mutante, ela tem os poderes dela de uma forma diferente aqui no universo cinematográfico. Mas muito se cogitou se aquilo ali, na verdade, não seria o despertar dos mutantes para poder fazer a ligação. Claro que a gente sabe que tem muita questão de contrato, a questão da Fox, enfim... para poder trazer os mutantes pro universo cinematográfico da Marvel também, saindo da Fox, entrando agora no MCU tradicional, né? Eles até usam o Evan Peters, né? Lá, eu acho que é Evan Peters. Aquilo ali foi uma jogada que eles pegam o ator que faz o Mercúrio. o Mercúrio na Fox e colocam ele lá no WandaVision, né? Como se fosse o irmão dela. Mas na verdade não, que foi só uma sacanagem aquilo ali. Muita sacanagem. Só para os youtubers ficarem malucos de teorias, né? Tem que dar material pros caras também. Claro. Não, porque tem canal de YouTube que eu admiro o trabalho dos caras. Eles chegam ao ponto de fazer, sei lá, aparece um trecho no seriado escrito em alguma língua alienígena. Ou alguma linguagem que não é a nossa tradicional. Os caras vão atrás para traduzir o que significa. Tipo, traduzindo o texto de Valeriano, isso quando era voltado lá pro Game of Thrones. Opa! E aí caiu a pauta. Caiu a pauta. Cara, anarquia! Traduzindo o texto alienígena. No Loki tem muito disso, deles traduzindo o que tá aparecendo lá. Eu acho super bacana, pessoal. Bem esforçado. Então, tipo assim, tem que dar material pro pessoal, né? Então, essa quando apareceu o mesmo ator fazendo o Mercúrio, veio teorias e mais teorias do que significava aquilo ali, e agora são os mutantes realmente e tal, ela trouxe do universo paralelo, não foi? Enfim, WandaVision teve essa pegada, mas voltando, WandaVision foi muito bacana, eu gostei bastante de WandaVision. Perdão. Oi? Não, eu tava lembrando, porque eu tava pesquisando aqui de um conto, cara, que eu li daquela... Na verdade, eu vi no livro do Justiça. Esqueci agora do nome do autor. Ele fala... O nome desse conto é da Ursula Le Guin, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Não. O que tem? Aqueles que se afastam de Omelas. Ela conta a história de uma cidade em que todo mundo é feliz. Tudo tá certo, tudo tá correto, tudo tá feliz.
Mas assim, o preço a se pagar pela felicidade geral é manter aprisionada, não sei se é uma ou se são duas crianças num porão, aquela criança vai ficar eternamente ali nua, faminta, sofrendo. E a partir de então você dá com esse dilema de que assim, as pessoas quando conhecem, tanto que o nome é as pessoas que se afastam de homens, aquelas que decidem ir embora e não olhar pra trás. Eu lembrei disso quando tu estavas falando, quando tu estavas descrevendo o poder dessa menina de acordar os outros, porque eu pensei exatamente num ponto em que o Peter Parker ia dizer assim, não me acorda, eu não vou embora, pode ficar a realidade que for. Com perdão da comparação aí daqueles que realmente entendem a coisa. Eu acho muito pertinente. A criança vai ficar sofrendo e eu vou continuar aqui, eu não quero sair daqui. É porque eu acho que eu não mencionei um detalhe fundamental sobre a Layla. Ela é uma criança. Ela é uma criança mutante com esse poder. Assim, esse conto eu vi no... bem interessante. Gostei dessa referência. Mas voltando a falar de What If, a gente tem aquele episódio lá sobre os zumbis. Zumbis? Opa! Vamos falar de zumbis, é muito bacana. Verei. E nós temos a Wanda zumbi também, né? E rapaz, eu acho que aquela referência no Multiverso da Loucura, que ela sai dos espelhos, espelhos do universo espelhado, eles estão fazendo uma referência a esse episódio da Wanda zumbi. Puxaram de lá. Cara, também é igualzinha, cara. Tem muita referência, né? O What If, ele é o Multiverso da Loucura que deu certo, né? Porque a gente tá pensando em várias... Porque é o seguinte, cara, imagina. Praga zumbi no universo Marvel, com seres superpoderosos. Sei lá, imagina... Eu tô lembrando daquele livrinho ali, do início dele, acho que é o Fahrenheit 451, em que ele fala que como é que você conta uma história de distopia ou ficção, que ele diz, você tem que se perguntar, e se isso continuar, e o que vai acontecer, acho que é isso, né? Não sei se tu lembra dessa. Não lembro dessa. Teria que ver, mas desculpa, depois tu corta isso aí. Mas... Não, vou deixar. Eu não, né? O editor, não sou eu. Mas é porque eu não lembro se é nessa porra, eu acho que é. Porque desde que a gente montou esse projeto, eu tô meio fragmentado, sabe? Então tem o Breno da bancada, o Breno host, o Breno dono do estúdio. É porque eu tô com preguiça de estender a mão e pegar o livro, mas continua. Mas, porra, universo zumbi na Marvel, e é muito foda. A gente tem Homem-Aranha, Doutor Estranho, o Homem-Aranha com a capa do Doutor Estranho. A gente tem o Soldado Invernal meio que fazendo às vezes Capitão América. Tá doido, cara. Eu adoro esse episódio. Eu já vi ele umas 4, 5 vezes. Pra mim, é o melhor episódio. Não sei. Eu também acho. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não tava levando fé na Ele e o do Doutor Estranho. Mano. Ele e o do Doutor Estranho. São os dois melhores episódios de What If. São os melhores. O What If não é tão longo, né? Mas esses dois são os que se destacam mais. Eu não tava levando e ele já tem um tempinho, né? Já não é de hoje. Pra ver certas coisas não, mas continuar na Invasão Secreta, para que tu falaste agora, e o What If agora... Invasão Secreta deu uma melhorada, mas realmente a Disney tá patinando com essa fase atual, né? A fase 4. Pois é. O Guardiões 3 chega agora em agosto. O Guardiões chega agora em agosto. Mas o Guardiões a gente não dá pra ligar com essa fase atual, porque ele é um projeto completamente à parte, paralelo do James Gunn. Assim, pra mim a Disney era ficava meio encostado. Era pra ter saído há muito tempo. Antes de Vingadores Ultimato, o Breno vai poder com certeza falar e ter melhores observações do que eu, mas era pra ter saído há muito mais tempo. Foi porque houve aquela treta lá com o James Gunn, né? Toda aquela confusão. Então, não dá pra considerar o novo Guardiões, como algo dessa fase atual. Essa fase atual é realmente a parte. Guardiões da Galáxia 3 deveria ter saído antes que Vingadores Ultimato, mas por conta de toda aquela treta que tu mencionaste, isso acabou sendo atrasado em vários anos. E essa última versão acabou sendo uma história de redenção e segundas oportunidades, que inclusive isso é mencionado no filme, quando eles falam do Adam Warlock. O Adam Warlock, ele é salvo pelo Groot em algum momento do filme, e ele fala assim, por que você me salvou? Ele responde, claro, eu sou o Groot. O que quer dizer muita coisa. Mas alguém traduz para ele que todo mundo merece uma segunda oportunidade. Então, de fato, Guardiões da Galáxia 3 ele é um projeto à parte, ele é uma coisa completamente diferente. Mas dito isso, é uma coisa que eu estava pensando enquanto a gente estava falando sobre essas fases, porque o What If ele não é tão antigo. Ele já saiu numa fase pós-Ultimato, que é o que a galera acusa de a Disney ter meio que largado de mão. Mas a gente tem WandaVision, a gente tem Falcão e Soldado Invernal, que eu acho também uma série de espionagem muito legal. A gente tem o What If, a gente tem Invasão Secreta, de acordo com o que tu estás falando. Então, sim, tem muita coisa ruim na Marvel acontecendo depois de Vingadores Ultimato, mas
talvez não seja tão ruim assim. Eu tô começando, inclusive, a ter essa impressão do Renato, dizer assim, pô, cara, eu vou começar a dar... Sim. Pra mim tava encostado lá. Eu vou olhar com mais carinho. É engraçado, assim, só como as coisas vão se conectando, né, cara? Assim, eu não sabia dessa parte dessa personagem que acordava os outros, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo... Mas eu lembro de quanto a esse conto, né? De já pensar assim, na época, assim, pô, beleza, ela tá aqui. Quem não faria isso? Quem não faria? Quem não faz isso hoje em dia quando tem um determinado nível de poder, né? E quem lá dentro, se tá tudo ok, iria querer sair, iria querer acordar, iria querer que as coisas fossem, ou como no conto, né? A cidade é feliz, todo mundo é feliz, produzem belas artes. Quem é que vai querer sair da cidade? Quem é que vai dizer assim, não, deixa as crianças sofrerem, não tem problema. Né? Mas no escopo dos quadrinhos parece melhor até do que é no escopo da série. Sim, porque lá a gente claramente percebe que as pessoas estão quase escravizadas, né? Um negócio meio perverso até. Porque, assim, acabou passando isso, né? Porque o ponto... No filtro, porque foi Disney Plus, que em tese, né, é pra ser mais... mas o ponto é o que esse cara fala. Assim, Disney Plus, ele é pra ser... Não é pra conteúdo mais adulto, jovem, né? Pro público... family friendly, né? Por assim dizer. Mas quando você para pra pensar no que tá acontecendo ali... E basicamente aquelas pessoas estão escravizadas. Cara, tem um momento isso na série, o cara fala assim, nós estamos sofrendo. Assim, pesado, é pesado. Então começou bem. Eu peguei aqui, Renato, rapidinho, uma lista do que a Marvel fez na fase 4 agora. Do que tá saindo de fase 4 até um ponto. Começou bem, na minha opinião. WandaVision, pô, foi bacana. Falcão Soldado Invernal eu também gostei. É legal. Também gostei. Loki eu gostei. E criou um hype grande no que o Kang poderia ser, que a gente sabe que... Eu acho que aí é Quantum Mania não rendeu. O What If veio em seguida, você vê, 2021, gente. Já tem 2 anos aí. Cara. Já tem 2 anos. Shang-Chi eu assisti, mas achei... Eu achei ok. Também. Eternos eu achei fraco. Eternos, ele é petulante. Shang-Chi é aquele dos anéis no braço? Dos anéis. Eu vi no cinema, achei... Ok. Fraco. Foi legal pra assistir com meus filhos de 9 anos. Eternos também, fraco. Gavião Arqueiro... Eternos eu não consegui assistir. Porque o Gavião Arqueiro, quem se importa? Exato. Vocês acreditam que eu não vi Gavião Arqueiro? Eternos eu não consegui assistir. Tu não tá perdendo nada, é muito chato esse filme. Eternos eu não consegui assistir. Ele é petulante, cara. Apesar de ter uma velocista muito melhor que o Flash, que é a Vicari, eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas é uma velocista. A Marvel consegue fazer o efeito de corrida com essa velocista muito melhor do que a DC fez com o Flash. Desculpa aí a galera da DC, mas assim, o Flash, ele não corre, ele parece assim que ele tá patinando em gelatina, assim, sabe? Na edição, o editor vai colocar 2 cenas dos 2 velocistas correndo e aí vocês julgam quem é o melhor. Apesar disso, eu gostei muito assim da forma como eles retrataram essa velocista. É um filme muito petulante, é um filme chato, nossa, enfim. E Gavião Arqueiro eu nunca assisti porque, como tu falaste, quem se importa com Gavião Arqueiro? E eu quero dizer o seguinte, para vocês terem uma ideia do nível do estrago que a MCU fez com o Gavião Arqueiro, com o personagem do Gavião Arqueiro, porque é o seguinte... Eu não sei se vocês sabem, talvez o Vespa saiba, muito do material fonte para os Vingadores no cinema não veio dos Vingadores, veio de um grupo chamado Supremos, que é uma versão do Ultimate, do universo Ultimate, do Mark Millar. Esse grupo do Mark Millar, criado por esse roteirista, escritor, enfim, que ele imagina nessa época que ele escreveu essa HQ, como seriam os Vingadores no mundo real. Que não seria essa coisa lúdica do universo tradicional da Marvel e tal, não sei o quê. E aí, nesse universo, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra são Black Ops. Então, assim, eles são foda porque eles são foda, entendeu? Inclusive, assim, eles são tão fodas que justifica eles estarem andando com deuses, né? Com super soldados, com bilionários de armadura, com deuses nórdicos e tudo mais. Só que sempre nessa pegada mais realista. E tem, inclusive, uma coisa muito interessante, por exemplo, que o Thor é um deus. O deus do trovão. Só que nesse universo imaginado pelo Mark Millar, ele alega ser um deus. Mas não necessariamente ele é. Então tem uma parada, com todo respeito à mitologia
judaico-cristã, tem uma parada meio de Cristo ali, sabe? Do tipo, eu venho trazer a boa nova como filho de Odin, mas as pessoas não acreditam. Então, assim, são personagens muito ricos, muito interessantes que acontecem nessa HQ dos Supremos e que ficam muito próximo da realidade. O Capitão América, por exemplo, ele é um cara extremamente Ranger padrão norte-americano, assim. Tanto é que tem uma cena muito foda nos Supremos, que é o seguinte, pano rápido para também não me estender na HQ dos Supremos, quando eles começam a aparecer, a opinião pública fala assim, olha, vocês são muito poderosos e vocês são basicamente americanos. Vocês não vão ser usados como arma geopolítica contra outros países, certo? E aí o Nick Fury fala, certo. Tá certo. E aí, com o tempo, eles começam a ser usados como arma geopolítica contra outros países. E aí tem uma cena muito foda nessa HQ, que é o seguinte, que é uma das personagens chega pra outra e fala assim, você não soube? Nós alejamos um país hoje. E aí aparece um quadrinho de página inteira, salvo engano, que eles pegando todas as ogivas e levando embora, assim, com os superpoderes dele e tal. Mas a frase pra mim é forte, assim, nós alejamos um país hoje. Então, é muito esse... Eu tava falando nos episódios anteriores, né? Traduziram literalmente, né? Porque veio da expressão do inglês, que é o crippled, né? Que eles usam muito como que o crippled tal. Significa que destruíram, detonaram. Nada ficou muito bem longe da literal. realidade. Que volta aquilo que eu falei sobre Duna, sobre Game of sobre Crônicas de Gelo e Fogo. Eu tenho que desmamar a série, né? Sobre Crônicas de Gelo e Fogo, sobre Duna, sobre Fundação. Supremos também é um tratado de geopolítica no mundo imaginário, só que isso no universo da Marvel. Uhum. Tudo isso para explicar que o Gavião Arqueiro dessa HQ é muito foda. Ele é tão foda que quando eles adaptaram para o cinema, eu achava que ia ser meu personagem favorito e, em certa medida, durante algum tempo foi. Porque quando eles retratam Clint Barton no primeiro Vingadores, ele é exatamente aquele cara. Só vou contar uma história rápida para vocês. Em algum momento ele é sequestrado. E tudo bem que isso aí vai entrar na suspensão da descrença do Renato, que não é tão... não é tão grande quanto a nossa, por exemplo, que foi em HQ, mais de longa data. Mas em algum momento, esse Clint Barton dos Supremos, ele é sequestrado e ele é levado para uma base, salvo engano, na Rússia. E ele começa a ser torturado. E aí o que ele faz? Ele consegue arrancar as próprias unhas e usa as unhas pra matar as pessoas. Eu lembro. Com as unhas. Eu lembro. E aí a galera... Ele mata as pessoas mais próximas. Essa cena é... Caralho. E aí as pessoas mais próximas são mortas, os soldados vão, e aí é justamente o que ele queria. Poder matar os soldados e pegar os fuzis dos soldados. E aí é aquela cena clássica que ele tá assim, que a galera fala assim, rápido, matem ele antes disso, não sei o quê. Aí ele fala assim, vocês não entendem. Vocês já estão mortos. Aí já aparece ele com a sala toda cheia de cadáver. Ele olha para a câmera de segurança, olhando para todo o resto da base, que ele provavelmente vai exterminar. Ele fala assim, corram. O Gavião Arqueiro dos Supremos é muito badass, cara. E vamos falar da última série desse episódio de hoje, que é uma série polêmica. Mande lá, meu amigo, qual é a próxima série? The Witcher. The Witcher. The Witcher já começou. Inclusive, cara, de verdade, a dedicação da equipe da série tá muito boa, cara. Assim, eu não sei se vocês já assistiram. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. Eu gosto de Witcher. Eu gosto de Witcher desde que eu conheci. Primeiro no computador. Sim. O primeiro contato que eu tive com o mundo de The Witcher foi quando a CD Projekt lançou o primeiro Witcher. O primeiro Witcher, o mais arcaico, mais ainda com menos recursos visuais do que os demais que depois se sucederam, né? Deixa eu até te interromper, porque é o seguinte, eu quero deixar aqui registrado, porque é uma coisa impressionante. Tem essa modinha de gostar de The Witcher, The White Hunter, mas o senhor é fã de The Witcher desde antes disso, né? É um fã raiz mesmo. Exatamente, assim. Eu achei surreal aquela realidade alternativa do universo dele, cara, é muito bacana. Então eu joguei Witcher no computador, primeiro. O combate o ponto mais crítico, assim, a história sempre foi sensacional, dos três. Isso no jogo, né? O combate no primeiro era a maior crítica, porque ele era meio assim, truncado, não era algo muito elaborado, né? Eles trabalharam muito quando lançaram o segundo, então a história superou o primeiro.
o Witcher 2. E o Witcher 3 veio pra destruir qualquer coisa. É um dos melhores jogos de mundo aberto, de storytelling, pra mim, até hoje. Todos os tempos. 2015, se você parar pra olhar... 2015, né, cara? Witcher 3 é 2015, nós estamos em 2023. 8 anos. Você para pra olhar, mesmo sem a atualização recente que a CD Projekt lançou, dos gráficos do Witcher, se você para pra olhar o da época, você já ainda se impressiona. Eu acho que é o jogo que eu mais tenho screenshot no computador até hoje, é o Witcher 3, porque eu me lembro direitinho. Andava no cavalo e tal, chegava aquela chegada dele em Skellige, que é a região das ilhas, das montanhas e das ilhas, que é belíssimo, cara. Você ficava parando assim, porra. Vespa, eu quero te jogar... O que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu quero te jogar na fogueira aqui, rapidinho. The Witcher 3 ou Red Dead Redemption 2? Só pra chegar a polêmica. É bem perto, mas eu fico no Witcher. Do Witcher, cara. Eu fico no Witcher, mas também, é muito perto. É muito perto. Assim, em termos de... Assim, calma lá. Falando só de beleza, gráfico e tal. Não, eu falo de tudo. De tudo, inclusive de história. Inclusive de história. Não, inclusive... O Red Dead é uma história sensacional. Inclusive, eu tenho eu lamento até hoje o Arthur... Aconteceu o que acontece com o Arthur. Eu sei que o 2 é prequel do primeiro, né? Do primeiro Red Dead que saiu bem antes. Então a história naturalmente ia ter que levar e chegar no que era o primeiro, né? O personagem que tá no primeiro. Mas, cara, porra, o Arthur é um personagem muito sensacional, cara. Porra, tu é doido. Pois é. Eu queria dizer o seguinte, em termos de gráfico, assim, de cenas assim, tu parar, ficar olhando e tal, pra mim é Red Dead. Sim. Mas o jogo melhor pra mim é The Witcher. E é engraçado porque, assim, a gente tava inclusive falando antes, quando saiu o 3... a série vem bem depois, não é isso? Bem depois. Já foi capitalizando em cima do sucesso do jogo que é inspirado, mas não igual dos livros. A gente já conversava e tal, e eu lembro que, assim, saiu uma promoção na PS Plus, lá, PSN, sei lá o quê, e The Witcher 3, aí eu disse assim, porra, vejo pra falar desse jogo, eu vou comprar essa porra, moleque. Comprei o jogo e tal. Era começar a jogar, eu achei uma merda. Porque assim, o tutorial ali, a mecânica, não sei o que e tal, eu falei, bicho, não tô com saco pra essa porra não. E deixei essa porra lá, beleza. Passou, veio a série, eu assisti a série, achei, assim, caralho, fora o final ali da primeira temporada que pra mim, porra, aquele dragão ali, puta, cara, que estragou muita coisa, mas assim, gosto da série, assisti, enfim. E aí comecei a jogar, e aí eu tive a paciência de passar pelo tutorial, e aí assim... É sensacional. O Geralt é incrível, cara. Sensacional. E aí eu falo assim, em termos de jogo, não só visual, como a gente já falou, no Red Dead, beleza. Mas assim, o jogo, a mecânica, a história. Cara, assim, ainda digo mais, assim, porque a versão que eu comprei veio com aquelas 2 expansões, né? As DLCs lá, que uma é o Blood and Wine, né? Blood and Wine é a segunda. Cara, quando eu cheguei naquela região específica, porque assim, tu tá jogando lá o The Witcher 3, aí tu encontra os cavaleiros numa cidadezinha, não sei se tu lembras disso. Sim. Pois é, tem 2 cavaleiros com umas armaduras assim, bonitas e trabalhadas e tal. Inspirado na França, Exato. E assim, até a fala deles é diferente, ela é mais pomposa e tal, não sei o quê. E eles, tipo, assim, como tu tá jogando ali o 3 em si, eles só te convidam, olha, a gente veio aqui te procurar e tal, não sei o quê. E aí eu continuei jogando e tal. Cara, quando eu cheguei lá nessa região deles lá, que aí tu já chega numa vilazinha, eles estão, salvo engano, tem um cavaleiro lutando com um gigante, assim, até meio fácil de matá-lo e tal. Cara, mas a beleza daquilo, assim, bicho, é assim, é muito doido, moleque, assim, esse foi um jogo que eu comecei olhando uma merda, e assim, eu estava completamente enganado, e assim, a série pra mim foi legal, foi bacana, o final da primeira temporada ficou o que você merda, faz lá, as jogo, missões, puta que pariu, cara. Não é exagerado, não é lotado demais, mas tem coisa pra caramba pra você fazer naquele mundo ali, impressionante, cara. Primeira área que você fica, a forma como eles contam a história do Witcher 3 é impressionante. O Geralt é um personagem incrível mesmo. As habilidades dele, a forma como ele lida com as coisas. Tem side quest no Witcher 3 que é melhor do que a main quest de muito jogo. Sim. Tem uma que eu nunca me esqueço, que é a do... Essa é lá em Skellige, Renato. Não sei se tu vai lembrar. Skellige são as ilhas, não é isso? São as ilhas. Que ele vai... A princesa, a filha do rei, acompanha ele nessa missão.
que é um dos lords lá que alega que alguma coisa estranha tá acontecendo lá, que ele tá possuído. E aí é um dos inimigos mais sinistros que tem, que é aquela sombra que fica atrás dele. É uma espécie de demônio que é uma sombra que toma o controle da pessoa, e a gente tem que fazer toda uma preparação pra, expor aquela criatura, pra depois a gente conseguir derrotar sem matar o cara. Sim. Sem matar o cara, que é uma pessoa importante e que era alguém que precisava, na verdade, de ajuda, né? Uhum. E, cara, assim, é uma side quest muito louca. Essa é só uma dos poucos, um dos exemplos. Outra coisa, só complementando, outra coisa, só pra vocês verem como o Witcher foi legal. Você tem como uma opção de seguir alguns interesses românticos, por assim dizer, do Geralt, que é a atriz, uma feiticeira, e a Yennefer. Você pode, na verdade, ir conduzindo como se fosse o Bon Vivant. Dá interesse nas duas. Se você faz isso, chega no final, aparece uma cena muito maluca que você não fica com nenhuma. Elas, na verdade, uma conversa com a outra, as duas aprontam com ele. Ou seja, ele não fica com ninguém, fica amarrado na cama lá. Então, não... São as coisas, assim, muito, muito peculiares. E eu também acho muito legal a da história, né? Os diálogos como um todo. E o voice acting é muito bom também. Tipo assim, você sente... Sim, é bom pra caramba. É bem executado pra caramba. O ator, quem faz, né? O dublador que faz o Geralt é sensacional, cara. E é o mesmo desde o início. Desde cara, o primeiro... Eu fiquei extremamente viciado no Gwent. Gwent, né? O jogo Gwent é um mundo à parte, né? Puta que pariu, eu ficava pesquisando nos mapas onde é que tinha alguém que poderia jogar contigo pra pegar as cartas e tal. Os campeonatos de Gwent. Sensacional, moleque. E assim, o que eu achei bacana, pelo menos, é o seguinte. Eu também, quando comecei a jogar esse jogo, foi numa época que tava lá no trabalho pegando, então, aquilo que tu falaste agora sobre jogar como uma fuga pra ti, né, em determinados pontos, ou Red Dead ou GTA. Eu nunca jogo na hora do trabalho. Não, mano, eu tô falando da tua casa. Ah, tá. Não, então me denunciei sozinho. Cara, eu chegava em casa e ligava lá, só que assim, porra, daí o Vespa pode falar muito melhor, porque é o seguinte, o The Witcher, ele tem também uma variação, vários outros jogos, né, dependendo da build que tu faz do teu personagem, né, a armadura tal, armadura tal, armadura tal. E eu lembro, cara, que chegou uma hora assim, porra, esse jogo é do caralho, mas eu tô sem paciência, moleque. Aí eu fui pesquisar. Bicho, eu consegui uma build da armadura do urso com uma porra de uns venenos lá, que assim, além de você bater, conforme você batia o crítico vinha mais rápido, você, quando tomava uma porrada, ganhava energia. Era uma parada assim, enfim. Conclusão. Eu acho que só uma ou duas vezes eu fiquei prestes a morrer assim no jogo inteiro. Aí, por que eu tô falando isso? Porque assim, tu consegues curtir o jogo, velho. Curtir assim, óbvio, tem outras pessoas que curtem de outra forma, tu deves provavelmente ter feito aquela armadura da mantícora dourada do pelo de acaju, que dava sei lá, não, eu só fiz essa porra e fiquei, olha, moleque, pô, foda-se. Eu preciso ter um desafio um pouquinho, né? Tanto que eu sou fã do Souls, né? Da série Souls como um todo. Que eu não vou entrar muito nessa linha. É um traço da nossa amizade que me causa... Mas eu preciso desse desafio. Eu vou passar no grupo meme do Souls, que é assim, o cara se como é que chama? Você se veste do personagem... Cosplay? Beleza, o cara fez o cosplay de um guerreiro de Souls, e aí ele tava num local e viu uma menina com um cosplay lá de Star Wars. Aí ele chamou ela pra batalha. Aí ela ficou, quando ela pegou o sabre de luz, ele começou a rolar. Esse cara é Souls. Eu vou mandar depois que o editor coloca lá. Aí assim, não dá. Aí tanto por isso que quando eu vi essa build, eu falei, meu irmão, essa é a minha. Eu tô estressado, eu tô puto, isso aqui é só pra fugir do estresse do trabalho. E, cara, dá pra curtir assim de uma forma sensacional. Indico. Mas então, aí vem a polêmica. A gente tá falando sobre vários minutos aqui. A gente começou falando da série, foi pro jogo e vai voltar pra série. Vai voltar pra série. Então, esse é o ponto. O jogo é tão bom que torna a série esquecível. A gente ia falar sobre a série... Eu não vou discordar realmente dessa... Não dá pra gente discordar. A série, ela veio capitalizar em cima da fama, porque os livros nunca tiveram esse destaque tão grande. Não. E o jogo pegou aquela obra, mas ele não é igual. Isso. Ele não é igual. Mas... Ele realmente tem muito aspecto que ele só se inspirou. Isso. E aí fez as pessoas... Chamou a atenção das pessoas pro livro. Eu li, na verdade, os livros. São ok, mas realmente não são um Senhor dos Anéis, por assim dizer, né? E a série vem bastante inspirada no livro, né? Pombo Magil.
Hoje. Aleatório? Vai Totalmente, até desnecessário, né? Porque É desnecessário. Que chutou deselegante. cachorro morto agora aqui. Isso é algum trauma. Então, realmente, não, mas eu concordo. A série ela veio capitalizar, mas ela foi muito bem pensada, pelo menos no início. O Henry Cavill ficou, porra, incrível como Cara, Geralt, cara. Ficou muito legal. E ele é um ator que... Ele entrega muito, Ele cara. entrega, é físico, Ele né, se cara? volta pro papel, ele realmente veste aquilo ali, ele jogou os jogos, ele leu o livro, ele realmente ele se dedica, cara. E foi muito bom, ele convence demais Tem uma como Geralt. cena no primeiro ou no segundo episódio que ele vai enfrentar ali alguns bandidos e tal. A luta na cidade? A luta na cidade. O Butcher of aquilo- Blaviken, aquilo cara, aquilo ali me ali é a convenceu. lenda. Foi aquilo que me convenceu também na série. Nível John Wick, cara. Não, a coreografia, né, Verdade. da cena é incrível. Não, e tu vê que é um negócio bruto, assim, sabe? Tipo, alguém ali saiu Ó, machucado. No jogo já é tudo aquilo ali já existe. Então ele já tem a fama de ser o açougueiro de Blaviken, o Butcher. A gente só assume. No livro ele conta um pouco num flashback de como foi aquilo ali. E na série mostrou a cena. Então foi incrível aquela cena, realmente. E concordo. O nível John Wick de coreografia. E na terceira temporada voltou a ter legal. cenas Tem que desse assistir. nível de coreografia. Por isso que eu tô assistir. falando. A terceira eles se entregaram muito, cara. Os Então ela personagens. vai Melhorou. resgatar o final. A né? segunda eu acho que ela deu uma rateada assim, ela fugiu um pouco. Algumas coisas não me convenceram e não são como era no livro. Na segunda temporada, né? A Yennefer traindo o Geralt pra oferecer, pra conseguir os poderes dela de volta e entregar a Ciri daquela forma, trair ele daquele jeito. Aquilo ali não é bem como é na verdade não é nos livros assim, e no jogo menos ainda. Menos ainda. Menos ainda. A Yennefer não Ao é contrário. tão... A Yennefer nos jogos, perdão, ela não parece ser tão reptiliana como ela é na série. Eu nunca li os livros, então Não, como no- saber. Também não No lembro. livro tem a parte de feiticeira dela que é um pouco mais ardilosa, assim, Ela né? parece- Todas elas são. ela parece- Estabelece que todas as feiticeiras são ardilosas. Então, mas ela... Pelo menos nos jogos, ela parece uma pessoa mais Nos prática. jogos, não, Mais prática. Nos jogos ela tá excelente. Assim, ela tá realmente um personagem bem direto e não tem essa característica, não. Tem uma cutscene nos jogos que a Yennefer participa de uma batalha. E essa cena ela é reconstruída num tom de investigação do Geralt com o outro. Que eu acho que é com o Vazemir logo no início, não é? Quando ele tá, a Isso. gente usa aquela habilidade de verificar o que de aconteceu, ler verificar, o terreno. E e tal. vai aparecendo. Nossa, que mulher poderosa. Nível Wanda, você sabe? Sim, mas Nível Wanda. Ela sempre me passou muito mais essa coisa assim de uma mulher. Vou ter que usar esse termo, gente. Não tem como não usar. Uma mulher empoderada do que uma mulher reptiliana. no jogo mostra sempre essa personalidade muito forte dela Forte, e também de uma habilidade. Sobrevivente. Uma sobrevivente. Isso, e com habilidades extremamente excepcionais, na Tá verdade. né? doido, Sim. cara. Pelo amor de Deus. Mulher muito foda. E também o nome que usaram no jogo, né? A tradução para português, o Wild Hunt, seria a perseguição selvagem, algo do tipo. Sim. Ele desenvolve muito bem a história da Wild Hunt no jogo e é algo que tem impacto grande na trama. E tudo é construído de acordo com as suas escolhas, então isso realmente vai impactar lá no final. Tanto que você, para conseguir os melhores finais, o melhor final, por assim dizer, você tem que ter feito certas escolhas no decorrer da história e você pode chegar ao ponto que você vai perceber, deu merda aqui, que se eu quiser isso aqui, eu vou ter que voltar lá atrás. E tem como você conseguir finais muito ruins naquela linha da perseguição. Não, assim, tanto que é a vontade que eu tenho de voltar a jogar. Inclusive Eu, particularmente, consegui o final legal. Não, eu quero conseguir. Mas eu confesso que sabendo que ia ter um pouco disso, eu olhei um guia com partes de decisões chaves lá, mas meio que era o que eu ia fazer mesmo, sabe? Então... Não, assim, é que nem Red Dead. Red Dead eu joguei todo com aquela medição lá, né? De você fazer as coisas certas ou erradas no lado direito. Eu quero jogar agora no lado esquerdo. Assim, tudo errado. Eu não consigo, cara. Não, bicho, eu não consigo. É tipo Fallout. Fallout eu nunca consigo ser Cara, mal. na verdade é o seguinte, No fim do dia eu sou um cara bonzinho. do Red Dead foi o seguinte, tem Será? lembra quando tu tá caminhando? Será? Ele tá falando agora aqui, ó. Não, pois é. Mas ó, no Red Dead, lembra quando tu tá indo de um Tem local a pro minha outro gameplay lá? pra provar.
E aí, às vezes, aparece aquelas missões pequenas ali que o cara tá transportando um preso, alguma coisa assim e tal. Ou alguém tá preso, tem que salvar. Aqueles pontinhos azuis que aparecem no mapa, Sim, né? sim, e tal. sim. Aí eu lembro que uma vez apareceu um e tal, eu peguei e salvei e tal. Aí, tipo assim, tinha a opção de você salvar, e você tinha que tirar a algema ou atirar na algema, uma coisa assim. E aí ele iria embora. Ou se você matasse ele, você ficava, acho, com dinheiro, que tinha alguma coisa assim e tal. É óbvio, eu fui tentar atirar pra... Na algema. Na algema, só que eu tava com a 12. Errou aí o tiro. Matou o cara. Com a 12. Aí baixou ali a reputação e disse, porra, bicho, não é tão difícil assim. Cara, talvez tu não vá lembrar desse detalhe. Teve uma época que eu e o Renato, a gente ficou jogando muito Red Dead Online no PlayStation. E aí eu não lembro se botaram uma recompensa na nossa cabeça. Eu sei que a gente tava num trem, cara. Sim. E a gente passou assim, cara, Rockstar tipo, sabe quase fazer Foi a do coisa. caralho aqui. foi do caralho. A gente passou tipo uma hora assim, tipo, gente caçando a gente tenta. E a gente no trem, não sei o quê. Cara, a gente se comportou como a gente se comporta, assim, cara. A gente não tem muita criatividade, assim. Não, a Rockstar sabe fazer realmente essa parte de recompensa. Ficou muito legal a forma como eles fizeram lá no. Pena que Red eles Dead. esqueceram o Red Dead, cara. Eles focaram em GTA, nada contra, adoro. Agora, Eu jogando o The Witcher, foi quando deu problema no HD do meu PS4. E aí, assim, e eu jogando e queria salvar, e o jogo parava, e eu voltava, ele não acessava. Eu disse, puta que pariu, agora fudeu, o que eu vou fazer, moleque? Porra, aí a sorte é que, pô, tu salva, né, no salva online, né? Só que toda vez que salvava online e eu voltava, era um ponto pra trás. Eu tive que parar, comprei o SSD, pedi acho que até falei contigo, eu quero trocar, aí eu consegui terminar, cara. E principalmente eu consegui pegar todas as cartas de Gwent, velho. olha aí, tá vendo? Mas olha, sobre a série, né? Voltando aqui pra série. Então, a terceira temporada eu tô percebendo, pelo menos até agora, tá na metade, parte 1. Uma entrega muito boa dos personagens. E é uma pena que a gente já sabe que há uma suposta confirmação da quarta temporada, mas sem o Henry Cavill. Teve toda uma treta lá por dentro. Sim. Dele, de história, não sei bem. A gente não sabe realmente o que é o background real de tudo. Mas é uma pena porque ele convence demais doido. como personagem. Demais. Ele é o Geralt. Ele é o Geralt, eu já falei isso, ele é o Geralt. E assim, cada vez ele cresceu mais. Geralt de Rivia. Cada vez ele cresceu mais. Tem as personagens que, assim, que eu achava mais, assim, não estavam tão bem desenvolvidas no início. Nessa terceira estão melhores. A própria Ciri tá melhor. Sim. Tá melhor desenvolvida. Ela tá sabendo se portar tá Eu falo mais. sim porque eu achei ela bem ruinzinha na primeira temporada. Na primeira ela foi muito fraca. Na primeira, uma das melhores personagens é a mãe dela, na verdade. Porra, essas cenas da mãe dela, aquela do ouriço, quando ele invoca lá o... Como é que é a cláusula, não sei das quantas? Cláusula da bonança, não? Cláusula da surpresa. A lei da surpresa. A lei da surpresa. Quando ele invoca a lei da surpresa lá... É que a primeira bonança que você tiver, você tem que entregar pra quem te salvou, não é isso? Eu não entendi essa lei até agora. O que eu me lembro, deixa eu ver se eu vejo a primeira coisa, mas assim, tu salvou alguém, e aí tu invoca isso lá, que é o seguinte, a primeira notícia boa, a primeira coisa boa que aparecer pra ti, tu tem que entregar pra essa pessoa. Aí, salvo engano, ele salva o pai dela, e aí quando ele chega em casa, ele recebe a notícia que a mãe tá grávida. É isso, bicho? É mais ou menos isso. Tem uma... É a primeira, deixa eu ver aqui o que significa. Olha, imagina a facilidade dos nossos acompanhantes... Como é? Acompanhantes? Acompanhante ficou o negócio meio... Por favor. Nossos seguidores. 62 seguidores, respeite-os. Olha a alegria dos nossos 62 seguidores. Porque você promete um negócio, Peraí, mano. e aí você promete a primeira felicidade que você vai ter, e aí você chega em casa e tem um episódio do Spoiler que estão forçado? Sim, mas eu precisava falar. Eu não sei fazer merchandising. Eu precisava. Agora são 61, tá? 60, porque até eu vou me inscrever nessa porra agora. Porra! Não, depois daquela... Exatamente isso aqui. Ó. É um costume, né? É um costume que existe naquele mundo lá, chamado Lei da Surpresa. Lei da surpresa. A lei da surpresa, que quando alguém salva a vida do outro, né? Ele pode reivindicar, ele pode utilizar a lei da surpresa para pedir como pagamento algo que ela não sabe que possui, né? E ninguém sabe, nem ele sabe que a pessoa tem aquilo, nem ela sabe que ela tem também. E isso vai ser o pagamento e vai ser a recompensa. Ah, então, quase acertei. Entendeu?
Faz. Então, no caso, a recompensa acaba sendo a que ela descobre lá no final da cena, né? Que, na verdade, ela tá grávida. Isso, eu acho E a que recompensa é o filho. não é o que você Pelo não que eu sabe. entendi, algo que você não sabia que tinha Isso. no momento do salvamento. Sim, Exato. sim. É como se ele se comprometesse. Na verdade, assim, na minha cabeça ficou algo bom que você não sabe, porque, assim, é a notícia boa que quando Olha aí, ele algo chega e tá que grávido. tem, Mas não. É algo mas que não existe. sabe que possui. Exato. Deve Já ser algo tem bom. Ela durante já- o salvamento. Ela já tinha pra mim e não sempre- sabia. Isso, pra Como mim você pode sempre- reivindicar é uma coisa boa. Isso. Você não vai reivindicar a merda. Não, pra mim a questão foi sempre temporal, assim, do tipo, algo que você tem e não sabe quando. Durante o O salvamento. salvamento. É. Tá. Tanto que parece Agora eu que, se eu não entendi. me engano lá, ele salva o pai dela, não é isso? E a mãe tá aguardando. E aí o pai chega e a mãe diz, tô grávida. Não é Ela, isso? ela só Eu acho fala que é tá isso. grávida depois no final, quando finalmente toda aquela celeuma é resolvida com ele, né? Que ele é o ouriço, né? Aquele personagem estranho. verdade, é o é ouriço. verdade. Ela é Já tá apaixonada lá. por ele. Depois acaba que, na verdade, era uma maldição, que ele era daquele jeito por uma maldição. Não, pois E é, mas já ele tinha acontecido lá no passado. Sim, já tinha acontecido no passado, tanto que ela Pois já é, estava grávida. O ouriço salva o pai dela. Isso. Não é isso? Aí, óbvio, ninguém sabe. Aí ele reivindica a lei da... Não é bonança, eu falei bonança. Mas Surpresa. lei da surpresa. Surpresa. No momento em que ele vai lá, que tá apaixonado por ela, e diz que quer Isso. casar com ela, aí a mãe manda matar, e diz, pá, opa, parou, lei da surpresa, porra! É que esse episódio é muito bacana. No livro, é um dos melhores capítulos, é um dos melhores trechos do livro e foi muito bem traduzido na série também, de verdade. Eu só achei que eles não explicaram direito. Eu só entendi a lei da surpresa Não é porque agora. é meio confuso Não, mesmo. mano, tá aí. Mas é meio confuso mesmo. Eu até discordo disso, porque assim, eu lembro que na hora eu entendi. A única coisa que eu vejo pra falar agora, que mas aí faz sentido, é porque assim, é algo que você não tem, tá? Aí tanto que logo no primeiro eu te falei assim, algo bom, ou a primeira notícia boa que vai te acontecer. Na verdade não é a primeira, é algo que você não sabe, mas óbvio, quem vai reivindicar não vai reivindicar uma merda, então vai reivindicar alguma coisa boa que você já tinha na época que foi salvo, mas você não sabia. Entendeu? Ele fala isso lá na hora. E aí é justamente a gravidez. Entendeu? Que é a filha. Não, tudo bem. Então, Eu só assim- achei confuso. E é uma pena que a quarta teve essa polêmica toda. Então a gente já vai assistir, porra, peraí, como assim? O que vai acontecer? Por que vai trocar o ator? Tipo assim, até que eu consigo superar porque que troca o ator, mas sabendo o que aconteceu, sei lá. O eu não Bruno sei, falou uma coisa interessante. Ele é o Geralt de Rivia, né? Sim. Ele é. Porra, Ele é foda. mais o Geralt do que o Rapaz, Superman. teve uma petição na internet pra, tipo, ó, demitir os roteiristas e recontratar o Henry O Henry Cavill. Cavill, é. Vocês terem uma ideia do nível que tá. O pessoal tá meio revoltado. Por que estão trocando o cara? Não, e não só ele é muito bom visualmente falando, toda a entrega física, mas o envolvimento dele no background do projeto. Uhum. Não é só isso, assim, não é só ele fazer uma cena bacana, assim, de lutinha de espada. O cara se envolveu, ele se dedicou, ele queria. Cara, é zoado, né? Sim, é zoado. muito é estranho. zoado. Eu imaginava cancelarem a série, mas não trocar o... A gente não sabe o que vai acontecer, na verdade. Pelo visto, a terceira temporada vai fazer vai ressonar, vai ter sucesso. Então é capaz da quarta vir, mas não sei se a quarta vai ser a última. Vai só pra enterrar. Porque tudo vai depender. Vai ser quem tá contratado é aquele ator que é o dos Jogos Vorazes, que na vida real é o irmão do Chris Hemsworth, é o irmão do Thor, por assim dizer. O ator que vai fazer o Witcher agora é o ator que é o irmão do Chris Hemsworth. Eu pensei O irmão que era do o filho do Clint Eastwood. Não. Eu acho que eles são a mesma pessoa, inclusive. Tudo igual. E finalizamos agora mais um episódio do Spoiler Xtão. Estamos seguindo no nosso roteiro, esse roteiro eterno do Vespa, que é o trabalho mais legal da história do planeta, que você faz um roteiro com 5 séries e elas duram 3 anos, por aí, de episódio. Ainda faltam 3 pra gente falar. A gente é meio prolixo. Meus amigos, eu quero dizer muito feliz que todos vocês possam ter vindo aqui, menos aquele Skrull que estava infiltrado na nossa bancada. Está sendo investigado, Está sendo investigado. interrogado. Se ele for inocente, pediremos desculpa no próximo episódio. Mas é isso. Querem falar alguma coisa para se despedir dos nossos 50? 60? 61 depois daquilo que fizeste. Talvez tenha diminuído. 60, porque eu já saí também. Um abraço para eles. Só um abraço, um alô. Assistam aí o que a gente já recomendou, que tenha chamado a atenção de vocês. E vamos lá, ainda tem 3 para falar, então deve ser mais uns 4 programas, né? Para terminar essa pauta.
Falou! Falou!